Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Dariva e esse é o Análise Direta, o nosso programa de entrevistas que traz assuntos importantes para o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade, o mal do século que atinge não somente os adultos, mas tem afetado cada vez mais as crianças e jovens. Mas afinal, como lidar com essa situação? Quem vai nos ajudar a esclarecer essa e outras dúvidas é a Fernanda King, pedagoga especialista em educação infantil. Não saia daí, o nosso bate-papo de hoje promete muita informação. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios em São Paulo a Fernanda King, pedagoga, que também é escritora e palestrante, dona de um vasto currículo. Ela vai falar sobre ansiedade infantil e juvenil. Fernanda, muito obrigada pela presença e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar de um tema tão importante e tão urgente hoje para as crianças e para os adolescentes. Fernanda, o que seria exatamente ansiedade infantil e juvenil e quais são os principais sintomas? Olha, é difícil a gente diagnosticar, principalmente em crianças, porque muito pouco se fala sobre isso. E a gente tem que ter atenção aos mínimos sinais, principalmente mudança de comportamento. Se era uma criança que apresentava um tipo de comportamento e ela passa a ter outro, como, por exemplo, distúrbios de sono, uma criança que dormia bem e passa a ter um sono muito agitado, uma criança que comia bem e passa a comer mal, ou que comia pouco e passa a comer demais, de uma forma que você já percebe ali que pode ser uma maneira até compulsiva, um relacionamento ruim com essa comida. Se ela tem um evento e ela fica falando excessivamente antes desse evento, uma coisa é a criança estar com uma ansiedade que é ali que você percebe que é saudável, que é gostosa. Ai, tem uma festinha, estou ansiosa. Outra é quando você percebe que aquilo ali está começando a fazer mal, a trazer prejuízo. E, Fernanda, o uso excessivo das telas pode ser um dos motivos a desencadear essa ansiedade nas crianças e adolescentes? Tenho certeza. Hoje, infelizmente, tanto crianças quanto adolescentes estão usando a tela por um tempo maior do que o recomendado e a rede social, porque não é só a tela, é o fato de expor uma criança que ainda não tem idade. Hoje se diz que deveria ser pelo menos aos 13 anos. E a gente vê crianças, às vezes, com 5 ou 6 ou 7, já fazendo aquelas famosas dancinhas, já tendo acesso a conteúdos inapropriados e já sendo expostas a uma autocobrança e uma cobrança social que elas não têm a capacidade mental para isso. Não, elas tinham que estar brincando, né? Como a gente brincava lá na Terra. Então, é um desafio muito grande para os educadores, para as famílias lidarem com essa exposição. Eu, por exemplo, fui criada acho que eu sou da última geração que foi criada sem rede social. E a gente tem que lidar com os nossos filhos que têm isso. Então, são conflitos ali de gerações que a gente tem que aprender e estudar muito para poder lidar com isso. E já é super difícil, né, o que nós estávamos comentando nos bastidores, essa transição da infância para a adolescência. Já não é fácil. E com essa cobrança que as redes sociais acabam impondo, acaba ficando mais complicado e desencadeia muitas vezes a ansiedade e até a depressão, né, Fernanda? Sim. São coisas que a gente às vezes acha que a criança não tem que ter depressão. Que não tem problema. O jovem não tem problema nenhum, por que ele está depressivo? As coisas mudaram. Isso sempre existiu, só que a gente acredita que o número esteja aumentando por N fatores, uma vida de mais cobranças, uma vida mais estressante, principalmente nos grandes centros, e também esse uso de tela e rede social. Então, quando você passa da infância para a adolescência, você tem aquela bomba de hormônios. Eu percebi o quanto os hormônios nos afetam na minha gestação. Né? Eu percebi que ali a questão hormonal mexe muito com a nossa cabeça. Só que quando a gente está passando da infância para a adolescência, a gente não tem esse conhecimento. A gente não sabe nem o que é um hormônio, quanto mais o quanto ele pode estar afetando o nosso comportamento. Então, é mais uma fase, é mais uma etapa que a gente precisa ter um olhar ainda mais criterioso para não deixar passar batido. Na dúvida, se está em dúvida, fala com um profissional.
E como lidar, tipo, em relação aos pais? Você tem uma filha adolescente também, né? Tenho uma filha pré-adolescente, vai fazer 12 anos e é uma fase que está bem complicada. Eu percebo que ela está mudando. Eu acho que para todos os pais, né? Sim, sim. A gente vai deixando de ver aquela criança e vai vendo que em alguns momentos já te dá umas respostas assim mais atravessadas, já começa a querer contrariar a família em alguns pontos, à medida que também você percebe que muitas vezes você fez um bom trabalho lá na infância. Então é uma mistura para os pais, um sentimento de orgulho, de saudade daquela infância que você vê que está acabando, que é uma fase tão bonita, tão gostosa e dura tão pouco, né, na nossa vida. A gente pode durar 80, 90, 100 anos, mas a infância vai continuar tendo 12. Então, a gente sente saudade, a gente vê que aquela criança está crescendo, a gente se sente orgulhoso do trabalho de base que foi feito na infância, né? Se a gente teve um bom relacionamento com essa criança. E a gente tem que ter muito cuidado para perceber se a saúde física e a saúde mental estão em dia. E quais são os principais sinais, assim, os primeiros sinais de alerta? Para uma Pros ansiedade. Pais. Isso, para ansiedade. Outros transtornos, né? Isso. Ansiedade, depressão. Como eu disse, primeiro é a mudança de comportamento. E na adolescência, se está muito trancado no quarto, se está se isolando demais, se não quer socializar, pode ter alguma coisa acontecendo talvez na escola, que não esteja ali se encaixando, porque o adolescente ele tem muita vontade de pertencer ao grupo. Ele tem muita vontade de ser igual. Quando a gente é adulto, muitas vezes a gente gosta de ser diferente, né? A gente estava falando de sobrenome, né? Eu fui ter orgulho do meu sobrenome já na fase adulta. Durante a infância e a adolescência, eu tinha vergonha porque entravam aquelas questões de bullying. O pessoal ficava brincando ali com o meu sobrenome e muitas vezes eu omitia. Sempre que eu podia, eu não falava. Então, quando a criança ela se esconde demais... você precisa perceber o limite ali. Não, ela está tendo um momento dela no quarto dela, que é legal a gente ter os nossos momentos, ou ela passa o dia inteiro no quarto, ela não quer sair, ela vai para a escola, mas vai mal-humorada, chora demais. Então, são sinais ali que a família ela precisa ser participativa. Ela não pode... tudo bem, está no quarto, deixa lá, deixa quieto, porque às vezes os pais também trabalham muito, estão muito cansados. A vida de todo mundo hoje está muito estressante. A gente ainda passou por uma pandemia que eu acho que mexeu com a cabeça de todo mundo. Então, tem que ter um carinho aí muito especial com essas crianças que também passaram por tudo isso e nem entenderam direito o que elas estavam vivendo ali, né? E, Fernanda, quando não observado ou tratado de forma adequada, pode desencadear outros problemas mais graves, como a depressão, por exemplo? Sim. E a ansiedade, a criança e o adolescente chegam a ter crises de ansiedade, tal qual um adulto. De ter palpitações, de ter dor no peito, de não conseguir respirar. Então, a criança e o adolescente, elas podem chegar nisso tal e qual adultos. Precisa ser muito bem cuidado e observado, porque, como a gente falou, não é brincadeira, não é frescura. Depressão não é frescura, né? Tem muita gente que acha, né? É doença. Mas tem muita gente que acha, por exemplo, criança, adolescente não tem problema, não precisa pagar conta, então, com certeza não terá ansiedade. Mas é errado isso, né? Super errado, super errado. Eles têm também... problemas que às vezes a gente não valoriza, porque a gente já passou na vida coisas muito piores, mas que para aquela criança está sendo muito significativo, porque dentro da experiência de vida que ela tem, aquilo está incomodando, está ferindo, está magoando muito naquela vida ali que está só começando. Então, se a gente conseguir, de preferência, um profissional, né, um psicólogo, um neuropediatra, alguém para ajudar a passar por aquela fase, a gente evita que aquilo se torne uma bola de neve e que na fase adulta venha a estourar com coisas até piores. Exatamente, se não tratado, pode desencadear problemas extremamente graves, até de comportamento na fase adulta, né, Fernanda? Sim. E a gente precisa observar se isso não está associado a outros transtornos que não foram diagnosticados na infância. Porque existe, né? Existem meninas, isso é muito comum, meninas que têm autismo, que estão dentro do TEA e que passaram a infância ali, especialmente quem é nível 1 de suporte, elas passaram a infância batido, que ninguém percebia ou fingiam ali que não viam os sinais que às vezes são sutis.
que são pessoas que falam, que olham nos olhos, não é o famoso autista clássico. Então, são pessoas que vão levando aquilo sem tratamento e que a incidência de depressão, por exemplo, em meninas, por que meninas? Porque a menina ela tem uma capacidade de mascarar, é um termo que chama masking. Elas têm essa capacidade de fingirem ou de tentarem não parecer autistas, porque elas não querem parecer, ninguém quer parecer autista. Então, elas chegam na fase adulta e muitas vezes entram em depressão porque não entendem o que passa com elas, porque elas não sabem que elas têm o transtorno do espectro do autismo. É uma coisa complicada, mas acontece mais do que a gente possa imaginar. E, Fernanda, como que é feito o diagnóstico de ansiedade em crianças e adolescentes? Não é em apenas uma consulta, né? Não. É um tratamento multidisciplinar que leva alguns meses? Como que funciona? Sim, eu acho que primeiro, se a família está em dúvida, conversar na escola, verificar se na escola também apresenta aqueles comportamentos, porque é importante verificar se a criança apresenta os comportamentos em diferentes ambientes sociais. Na escola, ela tem essas pequenas crises, tem em casa, tem quando vai a uma festa, então em vários ambientes ela se comporta assim. Passar isso para um psiquiatra ou um psicólogo especializado em criança, né, que entenda da infância, e fazer um trabalho muitas vezes multidisciplinar. Às vezes o psicólogo vai bastar, mas o neuropediatra, por exemplo, pode pedir uma terapia ocupacional, pode pedir uma intervenção também na escola, passar uma orientação para esses professores para como lidar com aquela criança. O mais importante é que todo mundo fale a mesma língua. O psicólogo tem que orientar a família, tem que orientar os professores, e se tiver outros terapeutas envolvidos, como por exemplo um terapeuta ocupacional, todos eles conversarem, fazerem reuniões periódicas para que todos conversem de uma forma muito parecida com aquela criança, para que ela não fique confusa. Peraí, em casa eu tenho um tipo de instrução, na escola é outra. Quando eu vou no meu terapeuta, ele fala outra coisa. O que é o certo, o que é o errado? Para uma criança é difícil entender esses conceitos se cada um fala de uma maneira. Então, todo mundo tem que falar a mesma língua. E tem que acender um alerta em relação aos pais também, né? Perceberem os sinais e para saber que está na hora de procurar ajuda. Normalmente as famílias sabem que algo não está bem, mas muita gente deixa passar, vai crescer, vai passar, acha que cresce, passa, e nem tudo passa. E às vezes passa, como a gente deu exemplo, é uma menina que tem autismo, mas ela está fazendo de tudo para mascarar. Então, ela está mascarando, ela não está tratando. Aquilo, em algum momento na vida dela, a gente viu o caso aí de uma atriz famosa que foi diagnosticada com quase 50 anos de idade. Mas por quê? Provavelmente ela percebia que algo não se encaixava na vida dela. Alguma peça daquele quebra-cabeça não casava. E, passando em psicólogo, você vai ter que voltar lá atrás na sua infância, porque os transtornos do neurodesenvolvimento começam todos na infância, por exemplo, o autismo. Então, você volta lá e você vai fazendo um checklist de como era o seu comportamento e aí parece que as coisas se encaixam. Aí parece que aquela pecinha do quebra-cabeça que estava virada, ela passa a se encaixar e você começa a entender certos comportamentos que você teve a vida toda e que você não entendia. Mas por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Não é culpa sua, não é por querer. É uma estrutura cerebral sua que funciona, é um funcionamento cerebral diferente das pessoas típicas. As pessoas atípicas, elas têm outro tipo de funcionamento cerebral. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. Funciona diferente, é só isso. E daqui a pouco a gente continua falando sobre transtorno de ansiedade em crianças e adolescentes. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O Análise Direta está de volta e hoje nós recebemos no programa a Fernanda King, pedagoga especialista em educação infantil, que está falando sobre ansiedade, o transtorno considerado o mal do século que atinge também crianças e adolescentes. Fernanda, as crises, elas têm uma idade para começar ou não? Pode atingir todas as idades? Pode atingir todas as idades. Então, pode ser um adulto que nunca teve uma crise de ansiedade ou nunca apresentou sintomas, por exemplo, de depressão e que na fase adulta ele tem algum tipo de gatilho ou não, ou nada que a gente consiga identificar.
e passa a ter esses sintomas. Então, a ansiedade não necessariamente ela vem de algum gatilho? Tipo, algum trauma? Não, pode acontecer e pode não ter nenhum gatilho. Pode ser questão genética, por exemplo. Então, a criança na primeira infância, às vezes tem esse gene ali na sua constituição, enfim, não existe uma explicação lógica, óbvia, né? E lógica para transtornos e para essas questões também de saúde mental. Não vejo isso. E, Fernanda, qual a diferença entre ansiedade e depressão? Ou as duas meio que caminham juntas? Não, são coisas diferentes, são coisas diferentes. Não necessariamente caminham juntas. Uma pessoa ela pode ser ansiosa e não ser depressiva e vice-versa. A ansiedade, a gente percebe que ela, até certo ponto, como o medo, ela é parte da nossa vida. Todo mundo fica ansioso em algum momento. Ai, meu Deus, eu vou me apresentar agora num teatro. Eu vou entrar aqui para falar, de repente, se fosse ao vivo. Aquela ansiedade boa que até te dá uma certa proteção, como o medo te dá muita proteção. Ele não pode te paralisar. Então, o medo que te paralisa já vira uma fobia. E a ansiedade que ela começa a te impedir de fazer certas coisas, que você começa a ter aquelas crises de não conseguir respirar direito, aí você precisa buscar um tratamento. Então, se é uma coisa que você está conseguindo levar, se você senta, bebe uma água, se acalma, e ela não te traz um prejuízo efetivo na tua vida, é legal, se você puder fazer uma terapia, a terapia é bom para todo mundo. Agora, se ela está começando a te paralisar e te trazer prejuízo, aí você precisa conversar com um profissional, seja a idade que for. E, Fernanda, tem cura? Tem tratamento. Mas você tem que... tem que monitorar. Acho que uma pessoa que tem essas tendências, ela tem que monitorar para a vida toda. Para a vida toda, né? Sim, está sempre ali de olho. O psicólogo vai te dar alta, por exemplo. Mas se você já sabe que você tem essas tendências ali na sua vida, é legal sempre ter ali o contato, né? Sentir o que está voltando, procura uma ajuda. Eu acho que a gente tem problemas aí no Brasil que principalmente passam pelas questões financeiras. Exato. Então, é muito difícil a gente falar isso para pessoas que às vezes não têm o básico, né? Que não tem, que falta no final do mês, que falta comida. Então, a gente conversa com públicos ali muito diferentes. Só que, às vezes, tem pessoas que têm a condição financeira e acham que é besteira. E deixam de investir na criança, e deixam de passar nos profissionais, no médico, deixam de conversar porque não querem, porque têm a condição financeira, mas não têm aquele olhar. Então, tem um certo preconceito também, né? Exatamente. Não, são filho situações não ali diferentes. E ainda existe muito o preconceito de achar que, pelo menos na minha época, você quando eu era mais escolas, nova, né, trabalho com você deve viver muito isso, né? Já deve ter acontecido em algum momento, tipo, você chegar a conversar com os pais, olha, seu filho precisa de ajuda em tal área. Sim. E os pais não aceitaram, em hipótese alguma. Hoje tem melhorado. Eu sempre falo que as redes sociais, elas têm o lado bom e ruim como qualquer coisa na vida. Hoje, as redes sociais, eu percebo que as famílias se conversam mais. Então, as famílias atípicas de crianças com transtornos, com TDAH, com TEA, por exemplo, que são aí os mais comuns, os que têm maior incidência na primeira infância, elas já se conversam e elas conseguem uma aceitação com isso um pouco melhor. Do que, por exemplo, eu tenho a escola há quase 10 anos. Há 10 anos era diferente. E é um período curto de tempo, 10 anos, se você for parar para pensar, uma década. Muita coisa mudou. Então, ainda tem famílias que ficam na negação, que a negação é um processo comum ao ser humano, ainda mais quando a gente está falando de um filho. Né? Todo mundo quer o filho perfeito. E deixa dentro daquela caixinha, idealizado. Né? Não, então, é aquilo, meu filho não tem nada. Então, assim, todo mundo passa por um período de negação. Quanto menor for esse período, seja para o que for, seja para ansiedade, para depressão, para transtornos do neurodesenvolvimento, quanto menos a família negar e mais cedo ela tratar, melhor o prognóstico para tudo na vida, né? Até quando a gente tem câncer, por exemplo, se você tratar no início,
Melhora. Melhor. Então, é esse olhar que as famílias precisam ter cada vez mais. Então, se a escola está sinalizando algo para você, e às vezes essa criança não apresenta tanto esse comportamento na escola, porque se for algo relacionado à área social, uma fobia social, ela vai apresentar mais na escola mesmo, porque é ali que ela tem a oportunidade de conviver em sociedade, de interagir. Em casa, ela está num ambiente menor ali, mais protegido, com menos pessoas, com pessoas que são da confiança dela. Então, precisa ouvir se a escola chamar para conversar, precisa estar atento em locais públicos. Levei a uma festa infantil, como é que essa criança se comporta? Ter uma timidez inicial, aqueles 15, 20 primeiros minutos ali de festa, ela está entrando num ambiente que ela não conhece quase ninguém, um lugar novo, tudo bem. E aí mora o que a gente está conversando. Até onde vai uma ansiedade, um medinho, que é parte da vida, parte dos nossos sentimentos, que nos protegem muitas vezes, e quando isso começou a ser patológico, a atrapalhar a minha vida, a me impedir de fazer certas coisas. Eu, por exemplo, já tive muito medo de avião. E um certo dia, eu estava com uma passagem comprada, dá para perceber pelo sotaque que eu sou carioca, né? Moro em São Paulo há 16 anos. Passagem comprada para ir para o Rio, não consegui embarcar, travei. Você já estava lá no aeroporto? Já estava no aeroporto. Perdi o voo, fui para a rodoviária, peguei um ônibus, fiquei 6 horas dentro de um ônibus, com um voo saindo lá, decolando. Eu não consegui entrar. Caramba. Quando eu voltei de viagem, a primeira coisa que eu fiz foi ao médico. Porque a gente tem que perceber, isso aqui não está legal. Mas isso foi desencadeado de algum trauma? Você pegou alguma turbulência que te deixou com medo? Não? Não, para você ver. Não. Então, pode ter um evento que desencadeie e pode não ter uma relação. Passei no médico, ele falou que eu sou uma pessoa muito controladora. Imagina! Sou. E que aquela situação ali era uma situação que eu não tinha controle, porque, por exemplo, eu gosto de dirigir. Eu gosto de ter as coisas ali na minha mão, centralizadora e tudo mais. Ele falou que aquilo me tirava um pouco do controle da minha mão. E passamos medicação, passamos por terapia e hoje eu consigo voar tranquilamente, numa boa. Então, é um exemplo, eu dei aqui um exemplo muito prático para que as famílias percebam isso. Então, essa criança não quer ir a uma festa, ela não consegue falar em público. Então, é uma timidez de característica pessoal ou é uma timidez excessiva que está, deixando essa criança ali absolutamente travada em momentos que ela poderia, de lazer, que ela poderia aproveitar mais a vida? Então, a gente precisa perceber porque, eu também era assim. Tá, você também era assim, talvez você também tivesse alguma coisa que pudesse ter sido tratada na tua infância, porque, como eu falei, muitas vezes são questões genéticas. E os pais falam, eu também era. Só que na nossa época, o preconceito era até maior. Sim. Psicólogo, psiquiatra falavam, né? Essa frase horrível, que é coisa de maluco. Exatamente. Eu ouvia muito isso, eu cresci ouvindo isso. Preconceito com as questões de saúde mental. E hoje não. Hoje você tem aí um maior acesso. Eu vejo muito na internet, os comentários das pessoas falando... Gente, façam terapia é maravilhoso. Então, nesses momentos eu vejo que às vezes a rede social, em alguns pontos, ela tem colaborado. Em alguns aspectos. É só a gente saber usar, né? Fernanda, além de terapia, o que os pais podem fazer para ajudar as crianças e os adolescentes a superarem esses traumas, superar a ansiedade, levar uma vida leve? Eu acho que os pais, eles precisam estudar. Porque não tem um curso, não tem uma faculdade, para ser pai e mãe. E é uma coisa que você vai fazer pelo resto da tua vida. E a gente se prepara tão pouco. Eu vi quando eu fui mãe, o quão pouco eu estava preparada para ser mãe. Eu sofri, eu tive a depressão pós-parto. Foi um momento muito difícil da minha vida, porque eu sempre fui muito de trabalhar demais. E aí eu tive que sair de um trabalho maluco, que eu vim para São Paulo. Eu trabalhava com publicidade, eu não tinha escola. Eu fiz uma transição de carreira por causa da minha filha. E aí parei de trabalhar, me vi em casa com aquele bebê. O que eu faço com esse bebê? E a gente romantiza muito a maternidade, né? Exatamente. Aquela coisa meio Disney, novela. Todo mundo fala isso, que é pior. É um dos pontos mais difíceis quando você é ali recém-mãe.
E aí eu tive que superar essa depressão, não foi fácil. E eu percebi nesse momento realmente que a gente estuda muito pouco sobre parentalidade. E hoje tem até pessoas que dão consultoria nessas áreas, né? Porque percebem que os pais, eles têm muito pouco contato com outras crianças, especialmente nos grandes centros. A classe média, eu percebo demais que ela não tem rede de apoio, que ela vai ter que criar aquele filho sozinha. Coisas que antigamente você tinha, né? Uma vizinha que ajudava. Hoje os vizinhos não dão nem bom dia no elevador do prédio. Exato. Então falta essa comunidade para criar essa criança e a mãe, sobretudo, ela se sente muito sozinha e muito sobrecarregada nesse início. O puerpério não é fácil porque entra o quê? O hormônio, que a gente já falou aqui também. Então eu acho que os pais, para poderem ajudar a criança, seja nos bons ou nos maus momentos, nos momentos difíceis, os pais têm que ler, estudar e se preparar. Então, conversar, se essa criança está indo a um psicólogo, não é achar que você está pagando o psicólogo e ele vai fazer o trabalho. Se você não conversar com o psicólogo e não fizer o trabalho que tem que ser feito em casa, não vai adiantar muito você levar o psicólogo. Não sei se dá para entender essa minha linha Sim. de raciocínio, que a pessoa, às vezes, ela está pagando um profissional, é o que a gente estava falando nos bastidores em relação a telas, né? Que muitas vezes os pais, eles... a criança tá chorando, pega o celular, pega o tablet. Vira quase que uma babá eletrônica, Exato. né? Delega a criação do filho, ou terceiriza para uma escola, ou terceiriza para um tablet, a atenção que deveria ser dos pais. Mas é óbvio, gente, que a gente também não está aqui para culpar ninguém. Muitas vezes a família fez tudo que podia, se doou, fez tudo certo, entre aspas, dentro das suas possibilidades naquele momento. E pode acontecer dessa criança ter ansiedade e depressão da mesma maneira. Só que quando a gente tem uma família que é ausente e displicente, as possibilidades são muito maiores. E as pessoas, muita gente acaba ignorando, né, os sintomas da ansiedade e acham que é apenas um momento de fragilidade, né? Que vai passar, sim, pode ser um momento, pode ser uma coisa momentânea. E realmente foi aquilo ali, um episódio e tudo bem. Agora, se a coisa começa a se repetir e acontecer com uma frequência... Tem que acender o alerta. Total. E depois do intervalo, a gente continua o nosso bate-papo sobre ansiedade. Não saia daí, o Análise Direta volta em instantes. Nós estamos de volta com o programa Análise Direta e antes do intervalo, a pedagoga Fernanda falava sobre ansiedade precoce. Fernanda, você inclusive escreveu um livro, né? Escrevi um livro. Conta um pouquinho pra gente da história desse livro. Foi sobre um fato que aconteceu com a sua filha, né? Comigo e com a minha filha. Na primeira apresentação dela de balé, muitas meninas, né, têm esse sonho de serem bailarinas, mas não é um livro só para meninas, não. É um livro para a família. Muitos meninos têm lido também e gostado muito, mães de famílias de meninos. Então, é um livro que, obviamente, encanta as meninas, porque essa questão do balé, a menina pequena, eu vejo na escola, né? Eu tenho uma escola infantil e as meninas amam fazer balé. E tem esse encantamento. Imagina, na primeira apresentação de balé, a minha filha tinha que chegar na apresentação, todas as crianças lá no palco, e tinha um elemento cenográfico que era uma flor para cada bailarina. E logo a flor dela não tinha, faltou. Então ela já estava, antes de começar essa apresentação, extremamente ansiosa, nervosa, mas conseguiu subir no palco, que é um desafio para muitas crianças pequenas, essa coisa de se apresentar, de falar em público, até para adulto, né? Tem muito adulto que, se você falar, olha, tem que olhar aqui para a câmera e falar... Trava. Não consegue. Isso muita gente. Personalidade. Exato. Nem todo mundo nasceu para ser médico, nem todo mundo nasceu para ser uma apresentadora maravilhosa. Que obrigada. Nem todo mundo nasceu para ser professora como eu, Exato. né? Cada um na sua praia. E aí ela, né, já muito nervosa, imagina, chega lá, não tem a tal da flor. E aí ela travou, começou a chorar, abriu um berreiro. E nessa hora que a plateia, estava bem cheio o teatro, a plateia percebeu que ela não tinha a flor, parecia que estava ensaiado, sabe?
porque ela olhou para baixo, olhou para o público, alguém me ajuda, sabe aquele olhar de desespero da pessoa, pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui? E aí ninguém vinha, ela começou a chorar. Ninguém subiu lá para acudir. E eu, mãe... A mamãe vai? Mãe, pulei no palco, pela frente do palco, subi e todo mundo bateu palma. E aí se desenrola o livro. Então, um ponto ali que foi de tensão na vida dela. Ela já tinha essa tendência aí grande para ansiedade. E nesses momentos a gente vê que é mais difícil para as pessoas que têm um menor controle desse tipo de emoção. E hoje ela lembra disso? Super lembra. Foi muito marcante para as duas. Ela tinha uns 4 ou 5 aninhos na época, mas eu só escrevi o livro agora. Porque me deu assim uma inspiração. Ano passado eu também perdi o meu pai. E eu acho que nesses momentos a gente repensa na nossa vida, né? E principalmente em deixar um legado. Eu acho que um livro, tem aquela frase, né? Escrever um livro, fazer um filho, plantar uma árvore. E é muito bacana porque é uma história real. É uma história real e é uma coisa que fica para sempre. E a compreensão o livro, super fácil, fica né? sempre, Justamente né? é voltado para criança, né? Ele é um livro para crianças aí, bebês, até uns 7, 8 aninhos, é a faixa etária dele mais indicada. É um livro infantil. Eu cuidei das ilustrações, eu participei de todo o processo. E ele trabalha com rima, que é para essa fase de pré-alfabetização. É muito bacana trabalhar com rima, porque a criança ela vai fazendo associações que ajudam no processo de alfabetização. Então, para essa fase aí de crianças pré-escolares, é o ideal, é o mais indicado. E hoje você usa na escola? Uso na minha escola, faço contação de histórias, a gente usa recursos, porque quando você vai ler um livro para uma criança, o ideal é que você leia com entonação, é que você leia ali de corpo e alma. E a gente usa bonecas, né, bailarinas, fantoches, a flor, a gente pega para contar e as crianças amam. Eu tenho nas redes sociais vários vídeos, tem criança que já decorou. Tem aluno meu lá da escola e tem pessoas que me mandam nas redes sociais também, pessoas que compraram os livros. Todo dia eu recebo vídeo de mães que filmam a criança quando tá lendo, elas já decoraram, porque tem essa coisa da rima que facilita a gente decorar os textos. A gente trabalha muito com esse tipo de texto em educação infantil, né? E você Textos pretende continuar escrevendo esse tipo de livro para criança? Não sei. Não é fácil ser autor de livros no Brasil. Eu percebi isso fazendo o meu primeiro livro. É uma indústria muito complicada. Muito fechada. Muito fechada. Financeiramente, não posso dizer que compense tanto assim. Você muitas vezes tem que investir no seu livro. Então, não sei se seguirei nesse ramo. Nunca foi meu sonho ser escritora. Eu quis fazer esse livro pela minha realização pessoal e para deixar um legado, principalmente para ela, para minha filha. Porque imagina ela já velhinha falando, olha, minha mãe escreveu um livro para mim. Então, assim como eu abri a escola na época por causa dela, porque eu fiz essa transição de carreira de publicitária para pedagoga depois que ela nasceu. Eu tive esse meu momento lá da depressão pós-parto, mas depois sacudi a poeira. Você sentiu a necessidade naquele momento? Senti a necessidade de ter uma escola infantil mais humana, porque as escolas que eu visitava não me passavam essa sensação. Mas eu acho que nada é por acaso. Eu acho que eu tive esse insight, essa coisa veio na minha cabeça porque eu tinha que ter uma escola. Foi uma mudança muito grande. As pessoas, até minha própria mãe falava, você é maluca de cuidar do filho dos outros. E a sua escola hoje atende qual público? Eu trabalho com educação infantil, 0 a 6 anos, que é uma fase assim, maravilhosa, lindíssima e a mais importante do desenvolvimento humano. É a fase que a mãe chega na porta da escola chorando. Como eu cheguei, que antes de eu ter a minha escola, eu cheguei a levá-la para uma outra escolinha, mas abri minha escola e fiquei com ela debaixo ali da asa, na minha própria escola. Ela estudou na minha escola uns 3 anos. Uns 3 anos, até que ela foi para outra, que foi onde aconteceu a situação do livro. Foi logo que ela chegou numa escola maior. Deve ser muito difícil, né? Eu não tenho filhos, mas assim, essa fase de transição para uma mãe deve ser muito complicada, né? Muito. Eu acho que até a mãe desenvolve ansiedade nesse momento. Sim, porque você tem que... Tem mães que mandam mensagem pra gente o dia inteiro no começo. Até que elas criam confiança na escola, nossa, demora.
tem mães que deixam, né, na escola com 6 meses, 4 né? meses, às vezes. Imagina, você está amamentando e deixa o seu filho na E escola. não porque quer, porque tem que voltar para o mercado de trabalho, muitas vezes. Exatamente. Às vezes são questões financeiras e às vezes é uma mãe como eu gosto de trabalhar. Então, eu também não queria anular essa parte da minha vida. Respeito super, gente, cada um sabe de si. Exato. Então, tem a mãe que quer deixar o mercado de trabalho por um tempo ou para sempre, para se dedicar à família. Super mãe. A mãe que trabalha, super mãe. A mãe que amamenta, maravilhosa. A mãe que não conseguiu... Cada um tem seu perfil, né? Cada uma na sua maternidade. Não estamos aqui para julgar. E todas são mães maravilhosas. Todas fizeram o seu melhor, dentro das condições que tinham naquele momento. Né? A gente vê como a nossa criação, às vezes hoje, a gente vê que teve coisas muito erradas, mas dentro da cultura daquele momento, das condições financeiras e etc., daquele momento, era o melhor que os nossos pais podiam oferecer. Então, a gente também tem que se tirar ali daquelas amarras, muitas vezes, né? Que muitas pessoas ainda repetem esses comportamentos antiquados, né? Ainda falam, como a gente disse aqui, isso é besteira, apanhei e não morri, né? Essas frases aí que hoje a gente vê, querem replicar a criação que tiveram. Nos filhos, só que, poxa, 20, 30 anos a espécie não vai evoluir nunca. A gente precisa dar uns passos assim para frente e tentar melhorar coisas que a gente viu que não deram certo. Não morreu, apanhou, não morreu, mas você está aí cheio de trauma. Que você às vezes nem sabe que veio disso. Mas tudo bem, os seus pais acreditavam que isso era o melhor porque era a informação que eles tinham naquele momento. E porque eles foram criados Hoje a gente tem acesso a forma. outras informações. Por isso que eu falei tanto de estudar quando você quer criar um filho. Tem textos maravilhosos, livros maravilhosos, pessoas maravilhosas para seguir na rede social que falam de parentalidade. Mas muitas vezes, mesmo estudando pra caramba, você acaba tendo problema, né? Você vai errar. Principalmente, eu vejo assim, muitos relatos, principalmente nessa transição da infância para a adolescência. Sim. Eu acho que é a fase mais complicada para os pais, né? Bastante, porque eles meio que se acostumaram a lidar com uma criança. Opa, acabou, próxima fase. Quando ficou fácil, vai voltar a ser difícil, porque você tem que lidar com um adolescente, que aí é um outro tipo de abordagem, é um outro tipo de relação. Você está criando ali um quase adulto, uma pessoa que já vai querendo ter cada vez mais opinião própria. Tem o grupinho de amigos que já vai pela... muito mais do que os pais nesse momento. Sim, a gente vai começando a ser trocado, né? Porque a gente é a pessoa favorita daquela criança por muitos anos. E qual a dica que você daria para quem está vivendo essa fase? Da adolescência? Isso. Acho que os pais também, se precisarem, podem fazer uma terapia, uma orientação parental, porque existem pessoas ligadas a essa área. Se sentir que você não está conseguindo sozinho, peça também ajuda. Né? Converse com outra pessoa. Porque é um choque de conflitos, né? Você vai ter que lidar com a ansiedade do filho e a sua ansiedade também. Sim, ninguém quer ver o filho sofrer, né? Nenhuma família quer ver a criança ou adolescente sofrendo. A família sofre junto ou sofre mais. A mãe, né? Até porque os pais conseguem enxergar lá na frente, né? Depende do comportamento do filho, você já sabe o que vai resultar. Sim. E aí desencadeia aquela ansiedade. Eu vejo que as crianças hoje, os jovens, têm muita dificuldade de escolher uma profissão, porque o mercado de trabalho muda muito rápido. Então, são muitas pressões, né, de Enem, vestibular, essa coisa das profissões mudando cada hora. Agora tem inteligência artificial, talvez algumas profissões deixem de existir. Imagina isso para uma pessoa que está entrando, que está começando no mercado de trabalho. É muita informação. Muita informação, muita coisa para absorver ao mesmo tempo. Sim. Fernanda, você quer deixar um contato, compartilhar com a gente? Quero. Podem me seguir, quem quiser me seguir na rede social. A gente falou do King, né, do meu sobrenome. O meu arroba é @KingEducacional. Lá eu falo bastante do livro, tem as crianças fazendo roda de história, assistindo a roda de história, falando do livro. E sempre que eu posso, eu faço algumas observações também sobre essa criação de filhos, sobre questões educacionais. Você dá palestra também, né, Fernanda? Faço palestras para escolas, para outras escolas, a respeito de desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, transtornos, abordagens pedagógicas. Então, eu trabalho muito com outras escolas, dando esses cursos, e palestras também
para pais, para famílias, bate-papo, rodas de conversa. A gente faz com muitos temas, às vezes junto com nutricionista, com dentista infantil, porque as famílias elas têm muitas dúvidas e às vezes a gente abre eventos aí para fazer rodas de conversa para tirar a dúvida das famílias. Então, o seu contato está nas redes sociais. Quem quiser mandar recadinho... Sim. Tem site também, lá. tudo King Educacional. King, K-I-N-G, Educacional. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda. Adorei o nosso bate-papo, foi muito produtivo. Também adorei. Muito obrigada. E o Análise Direta fica por aqui. Continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista renomado tirando todas as suas dúvidas sobre assuntos importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.